Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Brasil e aconteceu nesta semana. São fatos muito graves que nós vivemos num curto espaço de tempo. Motim na Polícia Militar do Ceará, que eu quero falar sobre isso. Cadáver falso andando pela internet em postagem mentirosa de senador da República. Agressões às mulheres, a jornalista Patrícia, pelo presidente da República, Lula sendo enquadrado na Lei de Segurança Nacional e o general Heleno insuflando ataques ao Congresso Nacional. Além disso tudo, uma CPMI sobre a fake news, revelando o que aconteceu durante o processo de campanha eleitoral e como as coisas foram feitas para que Bolsonaro fosse eleito. Eu queria começar, em primeiro lugar, me solidarizando com o governador Camilo Santana, do Ceará, e com todo o povo cearense, que está passando por uma situação muito crítica. Também quero externar minha solidariedade ao senador Cid Gomes, que foi vítima de um ataque, de um motim lá no Ceará. A situação do Ceará é muito delicada. O que nós temos lá não é uma greve de trabalhadores de forma organizada para reivindicar seus direitos, né? O que nós temos lá são pessoas amotinadas, encapuçadas, que estão depredando o patrimônio público, que estão se amotinando em quartéis, que estão levando terror para as ruas das cidades e que foram capazes de atirar num senador da República ou atirariam em qualquer pessoa que ousasse enfrentá-las. Um policial não se comporta assim. Quem quer lutar pelos seus direitos não usa capuz, quem quer lutar pelos seus direitos não depreda carro, quem quer lutar pelos seus direitos senta numa mesa e negocia, pode fazer movimentos, mas não faz dessa forma. Aliás, a polícia tem um regramento todo especial em relação à sua organização e movimentos. Quem tem armas não pode fazer movimento como o que está sendo feito no Ceará. Então, o governador Camilo está tomando todas as medidas necessárias e possíveis que devem ser tomadas num momento como esse, num momento delicado como esse, está buscando apoio institucional do governo federal, está buscando apoio institucional das forças de segurança nacional para poder colocar a situação lá em ordem e debelar esse motim e levar segurança à população do Ceará. Nós estamos prestes a um feriado de carnaval. No Nordeste, vocês sabem como são as festas de carnaval, portanto, o Ceará, Fortaleza, não pode ficar sem força policial, sem condições de que o governo dê proteção às pessoas que vivem lá e às pessoas que vão visitar a cidade. Agora, o que mais nos preocupa é justamente a posição do governo federal e a posição do presidente da República. Eu espero sinceramente que o Exército, que está tendo uma intervenção lá, as Forças Armadas, tem muita responsabilidade. Responsabilidade com o país, responsabilidade com o Estado, responsabilidade com a vida das pessoas. O Exército, as Forças Armadas, são uma instituição forte do nosso país. E é isso que nós esperamos, que tenham a responsabilidade de atuar como uma instituição que não tenha permeação de orientação política. Porque quanto ao presidente da República, nós não podemos esperar muita coisa. A irresponsabilidade é muito grande. As declarações de ontem são assustadoras. Por exemplo, a declaração de que os amotinados se utilizaram de legítima defesa quando atiraram no senador Cid Gomes. Eles não podiam atirar. São policiais, são treinados para não atirar, para não matar. E atiraram deliberadamente. Atiraram com projétil de arma mesmo, não era bala de borracha. Quase que o senador perde a vida. O que se vai esperar de um movimento como esse, de um presidente que faz essa justificativa junto com os seus filhos? Eu não tenho dúvidas que esse movimento que tem no Ceará e que pode se espalhar por outros estados tem uma intervenção política, sim, uma intervenção política de insuflar movimentos como esse, movimentos de PMs, movimentos em todos os outros estados. Já tivemos agora também a polícia da Paraíba dizendo que vai fazer movimento grevista, e é muito interessante que isso começa exatamente pelo Nordeste brasileiro. Já tivemos a tentativa de envolver
um outro governo do Nordeste, que foi a da Bahia, com essa operação comandada pela Polícia do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, de captura do Adriano, aquele miliciano ligado à família Bolsonaro, e que os Bolsonaros foram para a rede tentar colocar culpa, tentar colocar dúvidas sobre a ação do governo da Bahia. E agora estoura isso no Ceará. Importante dizer que o governador Camilo não se negou em nenhum momento em negociar com a polícia do Ceará. Aliás, ontem ele recebeu os senadores da República do Ceará, que foram tentar uma mediação, e ele disse: não tem problema nenhum, nós fazemos uma mediação. O que ele disse? Os policiais desocupam o quartel, eu suspendo as notificações dos envolvidos no motim e a gente reabre as negociações. Isso foi levado aos policiais que estavam em motim e não foi aceito. Então, o que eles querem? Criar realmente uma situação de conflito? Quem está por detrás disso? Será que tem milícias atrás disso? É um movimento nacional? É um movimento para desestabilizar os governos do Nordeste? É para desestabilizar as polícias, os governadores? E é focado exatamente naqueles governadores que são do PT ou são do Bloco Progressista? Nós ficamos muito preocupados com essa situação. Então, Bolsonaro tem que explicar direitinho e se portar como presidente da República, porque está nas mãos dele o que vai acontecer no Ceará. A forma como ele vai se comportar, como seus filhos vão se comportar, a forma como eles vão falar daqui para frente do movimento. Não é possível que tenha vereador lá ligado ao partido do presidente, ou se não é o partido declaradamente bolsonarista, que esteja incentivando a greve. Que o presidente da República receba no Palácio do Planalto deputado estadual do Ceará para conversar sobre a greve, deputado que está apoiando a greve. Que tenha assessores da ministra Damares envolvidos no movimento. É muito grave isso. Ou seja, é uma ação política deliberada para causar essa situação. Por isso que a gente está pedindo a responsabilidade da instituição Forças Armadas e Força de Segurança Nacional para reestabelecer a paz no Ceará, para reestabelecer a ordem no Ceará. E que essas pessoas encapuçadas que estão fazendo o movimento, que estão fazendo os motins nos quartéis, sejam responsabilizadas, assim como quem atirou no senador Cid Gomes. Não é possível que um senador da República sofra um atentado como esse e não tenha um posicionamento firme das instituições brasileiras, do Congresso Nacional, do Senado da República, do próprio Supremo Tribunal Federal em relação a essa situação. Não estou nem entrando no mérito se foi correto ou não foi correto a atitude do senador. Só estou dizendo que não pode ficar uma situação como essa sem ter uma resposta muito contundente das instituições e principalmente da instituição que ele pertence, que é o Senado da República. E não pode a situação do Ceará ficar também sob a ação de pessoas que querem uma desestabilização política. É muito grave o que nós estamos vivendo no Brasil, porque nós juntamos isso com o que aconteceu no caso Adriano, com como a família Bolsonaro se comportou, o vídeo mentiroso que o senador Flávio Bolsonaro colocou nas redes de um cadáver que não era o do Adriano. Liga-se isso à manifestação do general Heleno de que o Congresso Nacional atrapalha o Executivo, fala palavrão, aliás está sendo convocado para vir aqui se explicar. Liga-se isso às falas de Bolsonaro sobre a repórter da Folha que o denunciou na questão das fake news, a Patrícia, onde ele faz uma fala, não é nem de ataque político, é de desrespeito à mulher, ou seja, ele não consegue se contrapor, se defender do que ela revelou nas suas reportagens, então ataca a mulher, com uma fala baixa, uma coisa realmente degradante. E ainda tivemos essa semana a tentativa de enquadramento do presidente Lula na Lei de Segurança Nacional. Nós estamos observando com muita preocupação o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no Ceará. Vamos conversar com outras instituições. Acho que precisamos que entre nessa observação e que também se posicionem a Ordem dos Advogados do Brasil,
a Confederação Nacional dos Bispos, as entidades que lutam pelos direitos humanos, as entidades que defendem a democracia, os progressistas. Ou seja, nós precisamos de uma grande ação para enfrentar isso que está acontecendo, para enfrentar essa ação que é de repressão, mas que é também de insuflar a violência, que é de autoritarismo. Não está legal o que está acontecendo no Brasil, não está correto o que está acontecendo no Brasil. E nós precisamos, inclusive, que entidades internacionais possam olhar para cá para nos ajudarem a fazer não só a observação, mas também intervenções que sejam necessárias a isso. Então, eu queria repetir aqui a nossa solidariedade ao governador Camilo, a nossa preocupação com o que está acontecendo lá e, sim, a nossa denúncia de que uma parte desse movimento só é possível e só está acontecendo porque nós temos um presidente da República que incentiva a violência, um presidente da República que está dando apoio ao dizer que foi legítima defesa dos amotinados o que fizeram com o senador Cid Gomes, de um presidente da República que não acha, que não vê problema, que não vê gravidade no que está acontecendo. Não teve um pronunciamento contundente de Bolsonaro em relação ao que está acontecendo na Polícia Militar do Ceará. E tememos que isso possa ser um movimento organizado que se espraie por outros estados, com outras polícias e traga uma desestabilização. Vou repetir aqui que o governo do Ceará não se recusou em nenhum momento de fazer negociação com os policiais. Aliás, a informação que nós temos, inclusive, é que fez uma oferta importante de salário, de entrada na Polícia Militar, atendeu várias reivindicações dos policiais e mesmo assim o motim continua. Quem está amotinado não é trabalhador que quer lutar pelos seus direitos, não é bandido, está sendo estimulado por bandido. Porque trabalhador que luta pelos seus direitos não coloca capuz, não depreda patrimônio público, não depreda carro, não faz um movimento sem se articular. E quem está apoiando esse tipo de movimento é bandido também. Não tem outra palavra para dizer isso. E deve, com certeza, ter envolvimento com as milícias, né, que estão muito ativas em todo o país. Então, para a gente deixar isso registrado, né, que a situação é grave, exige de todos um acompanhamento sistemático. O Partido dos Trabalhadores vai se manifestar formalmente através de uma nota em relação ao que está acontecendo e pedir para que todas as entidades, né, que lutam e que prezam a democracia possam acompanhar. E dizer a Bolsonaro: você é um grande responsável de movimentos assim estarem acontecendo no Brasil. O refém lá, Bolsonaro, não é o governador do PT, não é o Camilo Santana. O refém lá é o povo cearense, que vai sofrer as consequências de ter um movimento irresponsável como esse na Polícia Militar. Eu espero sinceramente, novamente, que as Forças Armadas atuem com responsabilidade, com a responsabilidade institucional que tem, afastando qualquer grau de politização nesse processo e nesse movimento. E que não estejam na mesma linha do general Heleno, que é uma linha autoritária, uma linha que despreza as instituições democráticas. Nós lutamos muito para ter a democracia no país, lutamos muito para ter instituições fortes e respeitáveis. Nós não podemos deixar que isso seja destruído agora por um governo que não tem responsabilidade com a estabilidade. Então, de novo, o que nós estamos vivendo hoje no país, com toda essa turbulência que aconteceu essa semana, tem um responsável. Chama-se Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, a sua família, as milícias que o apoiam, quem o apoia politicamente. Nós não estaríamos enfrentando uma situação tão grave, com tantas desestabilizações, se nós não tivéssemos na presidência da República alguém que incentiva exatamente esse tipo de movimento. Então esperamos que a Força de Segurança Nacional, as Forças Armadas, possam realmente atuar com a responsabilidade que necessitam, que é necessário nesse momento. E que as instituições da República, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal,
se manifestem em relação a isso. E principalmente sobre o atentado que foi feito contra um senador da República, que é o senador Cid Gomes, a quem também externamos a nossa solidariedade. Daqui a pouco nós vamos soltar uma nota do Partido dos Trabalhadores em relação a essa situação. Estamos acompanhando de perto, né? Eu espero que tenha um movimento forte de acompanhamento e de intervenção de entidades, de lideranças, para que a gente retome o equilíbrio, retome a pacificação no processo do Ceará. E que as pessoas que são responsáveis por esse movimento, que está sendo feito pela Polícia Militar, encapuçada, que são responsáveis por essa desestabilização, sejam punidas. Nós não podemos aceitar a impunidade nesse sentido, porque quem está sofrendo é o povo. Quem vai sofrer as consequências é o povo. Aliás, um povo já tão sofrido pelas políticas colocadas por esse governo do Bolsonaro na economia. Corte no Bolsa Família, filas no INSS, redução da renda, crescimento econômico que não acontece. O Brasil está sofrendo muito, muito com tudo isso. Por isso a necessidade de nós enfrentarmos situações como essa com a gravidade que ela requer e que ela é necessário. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, dizer que logo a gente solta uma nota sobre isso, reafirmar a solidariedade ao governador Camilo Santana e reafirmar novamente a responsabilidade de Jair Bolsonaro sobre qualquer tragédia, qualquer situação que realmente seja de grande desestabilização no Ceará ou em qualquer outro lugar do Brasil por movimentos como esse. Porque isso está sendo incentivado, sim, por ele. Se não por palavras diretas, mas ontem foi, pela forma como ele se comporta, pela forma como ele se dirige à nação e pela forma como ele dá guarida a movimentos violentos como esse. Eu quero agradecer aqui a Antônia, a Lúcia, a Elizabeth, Vandinho, César, Edgar, Jaima, Jailson, Felipe, a Maria Neuci, a Railda, todo mundo que participou dessa live, que está nos acompanhando. E nossa solidariedade, mais uma vez, ao povo do Ceará, aos companheiros e companheiras lá da direção do partido. Podem ter certeza, nós estamos juntos nessa luta e nessa resistência para enfrentar esse estado de coisa que está acontecendo no nosso país. Grande abraço.